Bem, então eu vou ler 2 de Samuel, capítulo 21, uma história que vocês já conhecem. Quer dizer, já conhecem. Não conhecem. Conhecem porque que Davi destruiu Golias. Mas a história que eu vou contar não tem a ver, que eu vou ler, não tem a ver com o Golias em si mesmo. E então, 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15 ao 22, diz assim: Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. E Davi se cansou muito. E Isbi Benob, descendente de Rafa, portanto de Rafa, que era um povo, ok? Prometeu matar Davi. A ponta da lança de Isbi Benob pesava 3 quilos e 600 gramas e ele ainda estava armado com uma espada nova. Mas, como vocês veem, a palavra de Deus ela está a ser aqui muito específica, ok? O Isbi Benob, que era descendente de Rafa, portanto, a tribo de Rafa era uma tribo de gigantes, ok? No hebraico, Rafa lê-se e escreve-se, lê-se da mesma forma, mas escreve-se de maneira diferente. É um R, um A, um P, um H e um A, ok? E quer dizer povo alto. Portanto, gigantes. Não quer dizer que fossem monstros, mas a palavra fala que eram gigantes. Normalmente esta tribo era uma tribo que os homens tinham o pescoço mais alto. Não sei porque que isto aconteceu, mas fala a história também que esta tribo juntou-se depois com as mulheres. É interessante como a Bíblia fala numa coisa que é a tribo de Rafá e de Eudó, que é também uma outra tribo de gigantes, que é dos Eudonitas, juntaram-se com as mulheres e quando a palavra de Deus fala sobre isto, não vou falar sobre essa situação agora, mas demonstra aqui também um pouco o afastamento do povo de Deus por causa da junção entre tribos, ok? Mas pronto. O versículo 17 diz assim: Mas Abissai, filho de Zuria, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Porquê que Abissai foi em socorro de Davi e matou o filisteu? Porque no versículo 15 ele diz que Davi estava muito cansado, ok? Continuando no 17. E disse, portanto, Abissai a Davi. E juraram. Vou começar o versículo 9. Mas Abissai, filho de Zuria, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Este versículo 17, esta última parte, é interessante como nós muitas vezes passamos por cima deste versículo e não entendemos a palavra profética que existe neste versículo em duas áreas. Em primeiro lugar, alguém que era um general, que é Abissai, levantou-se e foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Alguém que era que estava debaixo da hierarquia de Davi, que Davi era o rei, e que entendeu que o rei estava cansado das guerras e que ele precisava, juntamente com os soldados, defender Davi, cuidar Davi. Porquê? Porque Davi era o líder que trazia a revelação, que trazia a proteção, que trazia a direção de Deus, a proteção de Deus, a revelação de Deus e a ordem de Deus sobre Israel. E então ele teve esta revelação, Abissai, e disse assim: Tu não vais sair mais à guerra conosco, nós não queremos que tu morras, porque se tu morres nós entendemos que a lâmpada que está sobre Israel, a luz que está sobre Israel, a revelação que está sobre Israel, ela vai se extinguir, porque tu és o que traz a revelação. Isto é aquilo que o versículo 17 fala. Versículo 18 diz: Houve depois outra batalha com os filisteus em Gob. Naquela ocasião, Sibecai de Usate matou Saf e um dos descendentes de Rafa. Ou seja, mais uma vez um gigante foi morto. Mas já era um gigante diferente do outro. Porquê é que eu estou a dizer isto? Mais à frente nós já vamos ver. Versículo 19. Noutra batalha contra os filisteus em Rob,
Elanã, filho de Jaré, Oreguim, de Belém, matou Golias de Gate, que possuía a lança, cuja haste parecia uma lança de tecelão. Ou seja, havia outro Golias, outro gigante. Versículo 20. Noutra batalha ainda, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa. E desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simineia, irmão de Davi, o matou. Estes 4 eram descendentes de Rafa, em Gate, e foram mortos por Davi e os seus soldados. Até aqui a palavra de Deus. É interessante que a história de Davi é transformada radicalmente quando ele enfrenta o Golias. Que exemplo é que Davi dá quando ele enfrenta o Golias e mata o Golias? Davi está a dizer aos homens, aos generais e aos comandantes: vocês são capazes porque eu sou mais pequeno da família e fui capaz. Davi estava a dizer que eu, sendo o mais pequeno, eu fui capaz, então vocês são capazes. Davi estava a dizer àqueles homens que cada vez que vocês vencem um gigante, a vossa vida é transformada. E eu agora digo a cada um de vocês: cada vez que vocês vencem um gigante, a vossa vida é transformada, a vossa vida é reconhecida, a vossa vida vai mais além, a vossa vida começa a transparecer de outra forma. Vocês começam a ganhar outro ânimo, outra alegria, outra força. Ainda que o gigante possa ser um grande gigante e vos canse, mesmo assim, vocês ao vencerem e ao derrotarem, vocês vão crescer e vão dizer assim: eu sou mais que vencedor, porque eu tenho a capacidade de matar gigantes. Isto é o que a palavra está-nos a dizer a nós. Os gigantes sempre vão fazer parte da nossa vida. Nós hoje matamos um, amanhã vem um gigante maior. Porquê que vem sempre um gigante maior? Porque o inimigo sabe que se nós tivermos força para matar este gigante, então nós ganhamos a ousadia, ganhamos poder, ganhamos autoridade, ganhamos ânimo, ganhamos capacidade para vencer outro gigante. Então o inimigo o que é que vai fazer? Vai enviar um gigante ainda maior. Um gigante ainda com mais poder. Para quê? Para nos tentar destruir e tentar tirar a nossa capacidade. Então, o gigante que vem com uma capacidade maior para nos desafiar. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus diz que nós temos todo o poder para vencer todos os gigantes. A nossa jornada, a nossa vida, e a Jéssica é mais novinha, mas já tem as suas lutas, não é? Mas ela sabe e nós sabemos que durante a nossa vida, e nós que somos mais velhos, as lutas são coisas que nos acompanham diariamente. Ok? E nós tivemos a prova hoje com a Gabriela em vários níveis. Foi, em primeiro lugar, ela foi defrontada com um gigante de uma doença, de uma possessão que aquela mulher tem. E então essa possessão, esse gigante, essa doença, podia dizer assim: olha, tu está calada porque tu não consegues nem sequer falar com esta mulher em inglês. Mas o que acontece é que o gigante levantou-se e a Gabriela falou um inglês fluente, ou seja, destruiu o gigante, que estava a dizer ela que ela não era capaz de falar fluentemente o inglês para a outra senhora perceber. Mas depois levantou-se outro gigante, quando ela vinha no carro, com uma mensagem que não tinha nada a ver com o medo que ela tem e com o que ela quer defender a família, que ela foi tentada a pegar no telefone. Mas como o gigante que se levantou para lhe pôr uma multa e tirar-lhe a carta de condução, porquê? Porque colocou um carro da polícia atrás dela, ela demonstrou que o poder de Deus e o poder que o Espírito Santo que ela carrega obrigou a olhar para o retrovisor. E quando ela olhou para o retrovisor, ela processou: eu pego no telefone, levo uma multa, fico sem carta e fico com problemas. Mais um gigante que foi destruído. Vocês estão a ver que, sem nós nos apercebemos, o inimigo levanta sempre um gigante cada vez maior para ver se nós estamos destruídos, ou distraídos, não é destruídos, é distraídos para ele nos tocar. E é interessante que é quando nós estamos mais cansados, conforme nós lemos logo no princípio, no versículo 15, Davi estava muito cansado. É quando nós estamos mais cansados que os gigantes se levantam para quê? Para apanhar a nossa distração e poder nos destruir. Mas é aqui, e é interessante que é aqui que nós temos que aprender a derrubar os gigantes.
mesmo cansados, nós temos que estar atentos e perceber que a forma como nós conhecemos o inimigo, e a Gabriela já vai conhecendo, a Gabriela já vai percebendo. Porquê? Porque estes dias que uns estão a fazer de uma forma, outros estão a fazer de outra forma, ao jejum, estes dias em que nós tomamos o princípio da obediência da imersão 21 dias, e nós estamos aqui, ok? E eu já falhei 1 ou 2 dias, não é porque eu não quisesse estar aqui, ou porque eu estava distraído com outras coisas. Não, é porque eu estava envolvido noutra área de ministério, mas vocês estavam cá. Ou seja, o Pedro, que era o Davi, não era porque estava cansado, mas porque estava em operação de ministério. Os generais, Gabriela, a Lídia, a Tatiana, a Sílvia, a Jéssica, ok, estavam na batalha. Vocês estão a perceber que a palavra de Deus é aquela que se identifica a nós. Esta palavra identifica-se perfeitamente a nós. Quando eu, Pedro, que sou o Davi, aqui neste grupo, aqui nesta igreja, neste ministério, estiver cansado, vocês têm a obrigação, e eu vou mais à frente mostrar-vos isso pela palavra, e está aqui escrito, vocês têm a obrigação de dizer assim: Pedro, agora para. Nós vamos e lutamos por ti. É por essa razão é que vocês estão a ser trabalhadas como guerreiras e como guerreiros. É por essa razão é que eu tenho a obrigação de vos transformar nessas guerreiras e nesses guerreiros. Porque quando eu estiver cansado, vocês têm que estar. Quando a Lídia estiver cansada, nós temos que estar. Quando a Gabriela estiver cansada, nós temos que estar. Quando a Sílvia estiver cansada, nós temos que estar. Quando a Jéssica estiver cansada, nós temos que estar. Quando a Tatiana estiver cansada, nós temos que estar. Quando a Lúcia estiver cansada, nós temos que estar. Quando o Kaique estiver cansado, nós temos que estar. Quando a Paula... Entendem? Entendem? Estão a perceber o que é que a palavra diz? E é interessante que nós temos que aprender, a forma como nós aprendemos a derrubar os gigantes é nós conhecendo as estratégias do gigante, conhecendo a estratégia do inimigo. E é meu dever e vosso dever, é meu dever ensinar, eu aprender para ensinar, e é o vosso dever aprender para poderem ensinar a outros também quais são as estratégias do inimigo. E ainda nós não tivemos uma aula, não tivemos um workshop, não tivemos um ensinamento específico de revelação do que é as armas da nossa milícia. Ainda não falámos sobre o que é a armadura que nós temos que carregar. Ok? Porque existe muita revelação nas armas da nossa milícia. Existe muita revelação na armadura. Ok? Mas nós temos que perceber também que a tua experiência deve de servir para que tenhas sempre vantagem diante do teu gigante, diante do gigante. É as experiências que nós vamos tendo, ok, que nos vão dando vantagem sobre os gigantes que se levantam sobre nós e que se continuam a levantar sobre nós. E é interessante que nem sempre a estratégia de hoje vai funcionar amanhã. Porquê? A Gabriela falou. Eu hoje fui capaz de falar, mas não sei se para a semana vou estar muda. A Gabriela não vai estar muda. Isto é a boca a falar, que às vezes só apetece, desculpem lá a expressão, o cara até é espiritual. Hoje enviei-lhe, por acaso, como é que se brincava na Idade Média às almofadas. Pronto. Hoje, por acaso, enviei-lhe um boneco, uma fotografia. Não sei se vocês viram uma banda desenhada que era os Crude. Onde, viste, Tatiana? Viste como é que eles tiravam a fotografia? Portanto, era uma pedra que vinha assim, batia na família e ficava lá gravada. Portanto, a Guerra das Almofadas era igual também. Portanto, nós temos que perceber que o gigante de hoje, a estratégia do gigante de hoje, pode não funcionar na estratégia da amanhã. A estratégia que a Gabriela usou hoje com a senhora, para a semana já vai ser diferente. Porque para a semana o gigante que se vai levantar vai ser outro. E provavelmente para a semana ela vai ter que ensinar a senhora a orar como deve ser. Ok? Que quando estavas a dizer isso, era isso que estava a vir ao meu coração. Para a semana provavelmente a senhora vai dizer assim: olha, ensina-me a orar. E ela vai ter que dizer assim: ok, eu ensino-te a orar, mas antes disso tu tens que confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, mas vai-se levantar um gigante para que a destabilize. Mas, depois para a outra semana, ainda vai ser mais um gigante maior. Porquê? Porque ela vai conhecendo
E é a experiência que ela vai ganhando que lhe vai dar estratégia para que aí vantagem para vencer o gigante. É por isso é que nós oramos, para que o Senhor traga a revelação de quem é o próximo gigante, que é para o gajo estar vencido. Estão a perceber? Portanto, nós temos que perceber que temos que conhecer as estratégias, porque nem sempre o gigante vem da mesma maneira e vem sempre um maior que o outro. Temos que enfrentar os gigantes, porquê? Porque eles levam, o enfrentar o gigante muitas vezes levam-nos à exaustão, ao cansaço. Por exemplo, nós, porque estamos a passar uma situação de transição, a pastora Paula está num tempo de exaustão, por isso é que eu não a chamo para orar. Por isso é que eu digo, Paula, deixa de estar a repousar sossegada. Ela agora está-me a ouvir, mas não entrou. Ela está-me a ouvir, está na sala ao lado e eu, como falo mais alto, ela ouve. Portanto, ou seja, ela está exausta. Porquê? Porque nós estamos a passar um momento de transição espiritual, ok? Estamos com níveis espirituais mais altos. Eu estou a entrar em dimensões espirituais mais profundas. Estou a ser levado a dimensões mais ali. A minha guerra, e vocês vão perceber hoje com a oração, cada vez mais está a entrar no ninho da serpente, ok? E a questão está é que eu quero levar cada um de vocês a levar ao ninho da serpente. Porquê? Porque quando nós vamos ao ninho da serpente, nós matamos os ovos que lá estão para nascer, para nos vir fazer mal. Ok? E é aí que nós temos que ir, e a nossa guerra tem que ir aí. Eu, por exemplo, esta semana, uma das coisas que me tem batido muito é uma pressão muito grande nas minhas costas. Eu sei porquê. Eu sei que, pronto, que eu tenho aí uma disfunçãozita e tenho estado a exagerar com a minha postura na oração e também naquilo que eu tenho estado a fazer esta semana. Ou seja, os inimigos levantam-se de forma a nos levar à exaustão, a cansar. E vocês podiam dar testemunhos disso. A Gabriela, quantas vezes é que uma prova, um gigante, a leva à exaustão ao ponto de dizer assim, eu quero desistir. A Sílvia, a mesma coisa. A Tatiana. Tatiana, quantas vezes é que já disseste, agora na tua caminhada cristã, eu quero desistir? Quantas vezes é que eu já disse? A Lídia não está, mas quantas vezes é que a Lídia já disse? Quantas vezes é que a Lídia já me ligou a dizer isso? E aqui é que está. Nós temos que perceber que quando estamos cansados, nós temos que reconhecer que Deus coloca sempre alguém na nossa vida para nos proteger. Porque é quando nós estamos cansados que nós precisamos de alguém para nos proteger. Para olhar e dizer assim, olha, cuidado, porque o inimigo pode entrar por aí. Olha, cuidado, porque o inimigo... Olha, estás a fragilizar nesta parte. Olha, estás a abrir uma brecha naquela parte. Porque é quando nós estamos cansados e estamos exaustos que nós começamos a abrir brechas. E é aqui que nós temos que reconhecer que o Senhor levanta sempre alguém que coloca ao pé de nós para nos proteger. E eu dou graças a Deus. Dou muitas graças a Deus. Eu sei o que é que me está a custar, mas não me interessa. É tudo ou nada. O Senhor me ter colocado com vocês para eu poder ser uma proteção para a vossa vida. Dou graças a Deus por isso. Muito dou a sério, Pai, obrigado porque tu me colocaste aqui. Porquê? Porque eu sei muito bem quem é que vocês são. Sei o que é que o Senhor tem-me revelado sobre cada um de vocês. Sei aonde é que cada um de vocês vai chegar e sei o que é que cada um de vocês é em poder e sei aquilo, os ninhos de cobras que vocês vão entrar, sei a quantidade de ovos de cobras que vocês vão matar, as serpentes que vocês vão pisar. Eu sei isso tudo. E sei que este é o momento em que nós estamos aqui a aprender, graças a Deus que não tem vindo muito mais gente que não é do nosso meio. Graças a Deus por isso. Porquê? Porque isto está a ser uma escola para nós. Porque somos nós que somos aquilo que me está, aquilo que me vem à minha mente e ao meu coração é que nós somos verdadeiramente os alicerces para a grande obra que está a ser levantada. Tatiana, tu não fujas. Tatiana, tu não fujas porque tu és um alicerce aqui. Tu estás a ser levantada como um alicerce. E o Senhor, a partir do dia de hoje, Ele vai-te começar a mostrar isso, Tatiana. Porque hoje vai ser um volte-face em tudo aquilo que nós estamos a fazer neste tempo de oração e nestes 21 dias de imersão. Ok?
o Senhor está a levantar pessoas para colocar ao nosso lado para nos proteger. Porquê? Porque nós vamos começar a enfrentar tempos de exaustão, tempos de cansaço. Ok? Apanhaste o que eu disse até aqui, Lídia? Não apanhaste? Ok. Eu vou repetir aqui algumas coisas, desculpem, vocês vão ouvir outra vez, vão reter a dobrar. Vocês agora vão receber conhecimento e sabedoria dupla. Ela vai receber só uma, tá bom? Ok, vocês vão ficar a ganhar. Estava eu a dizer que o Senhor está a levantar neste momento pessoas para estar ao nosso lado. Porquê? Porque muitas vezes os gigantes levam-nos à exaustão. E é na exaustão e no cansaço que nós abrimos as brechas, que nós estamos distraídos e que os gigantes vêm e que os inimigos vêm para nos destruir e para nos fazer desacreditar. E porque o Senhor tem levantado pessoas para estar ao nosso lado, para nos proteger. E era aquilo que eu estava a dizer. Quantas vezes é que nós estamos tão exaustos, tão cansados, que dizemos, eu quero desistir? Quantas vezes, Gabriela, quantas vezes tu não estavas e não percebeste a cara de cada uma? Quantas vezes é que, Lídia, tu ligaste para mim e disseste, papá, eu quero desistir? Quantas vezes é que eu não vos digo a vocês, porque é aquilo que eu estava a dizer, dou graças a Deus porque o Senhor me levantou para vos proteger, ok? E que vocês têm a obrigação de me proteger quando eu precisar, certo? Não estou a dizer porque eu quero, eu estou a dizer porque é a palavra que diz, e nós lemos no versículo 15, Davi estava muito cansado, e Abissai levantou-se para matar o gigante em socorro de Davi, ok? E porquê? Porque quando a palavra de Deus diz, quando Deus fala nisto é porque Ele sabe as nossas capacidades até onde é que nós podemos ir. E quantas vezes é que eu disse, Lídia, embora aí. Lídia, embora aí. Porquê? Porque ela é uma general. Ela estava exausta, estava cansada. E precisava disto. E todos nós precisamos. E é aqui que nós temos que perceber que temos que andar. Atenção. Estava eu a dizer, Lídia, que ainda bem que estamos só nós neste tempo dos 21 dias de imersão e não tem vindo gente fora. Ainda bem, porque nós somos os alicerces deste grande trabalho que está a ser levantado. E a questão está é que hoje é o volte-face desta imersão 21 dias. Nós hoje vamos perceber verdadeiramente os fundamentos que nós vamos estar a alicerçar. E estava a dizer à Tatiana que a Tatiana não pensa em inventar, porque ela é um fundamento deste ministério. Ela é um fundo, e que a partir de hoje o Senhor vai começar a revelar. E Tatiana, tu vais ser importunada. Aquilo que o Espírito Santo está a dizer é que tu vais ser importunada. Tu durante a noite vais acordar assustada. As tuas noites de descanso agora nestes próximos dias não vão ser muito de descanso, ok? Pronto, que o Senhor, o Espírito Santo vai falar muito sério contigo. Tatiana, eu sempre disse, e ontem, eu não queria dizer isto, mas eu vou dizer porque isto está a ser gravado, e é para nós daqui a 20 anos, a Tatiana ouvir e dizer assim, uau, aquele maluco sabia o que dizia. Que o Senhor tinha revelação. Ontem, tu foste tema de conversa na mesa com duas mulheres que lá estavam, tu foste o meu exemplo. Para elas, atenção, estamos a falar em duas mulheres casadas com uma carrada de filhos. Uma delas é empresária da maior empresa de comunicação, de sistema informático que existe em Angola. É a maior, que é conhecida no mundo inteiro, que é a PHP System. Ok? E a outra é uma empresária também muito grande. E elas estavam-me a perguntar como é que elas conseguiam ser mulheres de sucesso. E eu peguei na Tatiana e dei o exemplo da Tatiana, como é que elas podem ser uma mulher de sucesso. Não é porque é a Tatiana de agora, mas é a mulher que eu vejo daqui a 10 anos. Ok? Portanto, porquê? Porque nós temos que perceber que quando nós somos alicerces de uma casa, nós somos o suporte dessa casa. E o que eu quero dizer com isto é, nós temos que aprender a escolher as pessoas que andam connosco. Temos que aprender a escolher as pessoas que estão ao nosso lado. E temos que aprender a correr com as pessoas que nós não queremos na nossa vida. Porquê? Porque nós só devemos de andar com as pessoas que se importam connosco. Nós só devemos de andar com as pessoas que estão dispostas a enfrentar os nossos gigantes.